Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho partilhar convosco mais um book haul, um generoso book haul, como vocês já devem ter visto na thumbnail, e ele é essencialmente de livros da biblioteca. Tem alguns que vieram por outras vias, mas eu já vos falo mais dele. Estou a tentar falar aqui perto do telefone porque tenho o barulho da máquina de lavar roupa, o barulho das obras na rua e a minha filha que me chama de vez em quando. Portanto, espero que o som fique audível assim. Desculpem estar assim um pouquinho numa posição meio estranha. Estava-vos a dizer, então estes livros são quase todos da biblioteca e agora sei que vou ter perguntas, então, mas como é que consegues trazer tantos livros da biblioteca? Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar, acho que é aqui, eu aponto sempre para o sítio errado, mas acho que é aqui, o vídeo em anexo sobre as vantagens e desvantagens da biblioteca e eu dou algumas dicas de como trazer muitos livros cá para casa. Estou a contar ficar com eles mais ou menos até ao final de outubro, a não ser que alguém reserve, entretanto, à partida não vai haver problema. Por isso, isto são as minhas leituras para setembro e para outubro. Não quer dizer que eu venha a ler isto tudo o que aqui está, mas tenho aqui estes livros em casa como opção e vou lendo conforme me apetecer. O que conseguir ler, consegui. O que não conseguir ler, devolvo. Posso ir buscá-los mais tarde ou não. Enfim, tenho aqui um leque de opções mais do que uma TBR, do que uma lista de livros que tenha que ler até os devolver, se é que me faço entender. Então vamos lá a isto. O último vídeo do book haul que eu fiz foi da Feira do Livro e nos comentários o José perguntava-me, então e os livros de ficção? Eu comprei livros de culinária, de não ficção, de infantis e os livros de ficção. Não gostas de uma boa história? Eu gosto de boas histórias, adoro ler ficção, só que são livros que eu geralmente leio uma vez. Gosto muito ou gosto pouco, normalmente eu leio uma vez e não releio. Ou se quiser reler, não vou reler no próximo ano, nem nos próximos 5 anos, é para reler talvez um dia. Então são aqueles livros, sinceramente, em que eu não gosto de investir muito dinheiro se tiver a possibilidade de os ler de outro lado. Portanto, a grande maioria, a esmagadora maioria da ficção que eu leio é da biblioteca. E então o que é que eu trouxe? Trouxe um livro que eu já queria ler há algum tempo, que é este, nada menos que Um Milagre, do Marcus Zusak, não sei dizer. Ele é mais calhamacinho do que eu pensava, mas eu tenho a ideia que vou gostar muito deste livro. Sinceramente, eu já não me lembro bem do que é que ele trata, não quis ler muita coisa, mas eu lembro-me de já o ter visto, ou de já ter visto alguém falar e de ficar com ele debaixo do olho, de achar que ia gostar muito. Já passou algum tempo desde que este livro me despertou a atenção, eu entretanto já esqueci do que é que ele falava e acho que vou entrar nele assim às escuras, pronto, para ter aquele fator surpresa maior, mas eu lembro na altura ficar com a ideia que ia gostar muito deste livro, portanto quando eu o vi lá, trouxe-o. Depois trouxe aqui o Mulheres que Compram Flores, da Vanessa Monforte, não sei dizer, ela é espanhola, portanto vai ser ótimo agora para outubro, para o projeto da Ana Lopes, de lermos livros em língua espanhola, traduzido para português aqui, não é? Porque o meu espanhol é... mas este é um livro que foi muito falado aqui no Booktube, mesmo cá em Portugal, por isso estou também com muita vontade de o ler e acho que vou então aproveitar esta altura para pegar nele. E agora entramos nos thrillers, visto que ainda estamos no September Thrills e que outubro também é aquele livro que puxa um bocadinho para o terror. Eu acho que não vou ler muito terror, mas se calhar vou continuar assim um bocadinho na onda dos thrillers, se não me fartar deles entretanto. Mas trouxe aqui um grande leque para onde escolher. Um que eu já comecei a ler foi este, A Sombra da Sereia, vou aqui no início, da autora da Princesa de Gelo. Já percebi que é uma história à parte, mas que na parte da vida pessoal de algumas personagens daqui era interessante ter lido a Princesa do Gelo primeiro. Isto às vezes acontece nestas séries de detetives e assim, dá para ler como livros únicos, mas perde-se um pouquinho a evolução da vida pessoal de alguns personagens. Mas pronto, ainda vou no início, não tenho grande opinião formada, mas está a andar. Também ainda não tinha lido nada da autora, lá está, nem o título mais conhecido. Trouxe também aqui do Daniel Cole, O Carrasco, eu já percebi que foi um grande erro, porque este livro é uma sequela, eu só percebi depois quando estava aqui a espreitar a sinopse. Esta é a sequela de A Boneca de Trapos, que eu não li, portanto este provavelmente vai voltar para a biblioteca sem ter sido tocado, a não ser que eu leia, que eu ouça o audiobook, ou assim entretanto, mas com tanto livro aqui que eu tenho, provavelmente este é daqueles que vou deixar para o final, mas pronto, trouxe pela capa, assim, isto parecia-me encaixar-se bem no September Thrills, reconheci o nome do autor, mas não fazia ideia que era a sequela. Pronto, isto às vezes acontece. Qual é a vantagem? É só devolver
E não há problema nenhum, se eu tivesse comprado, se calhar agora gostava mais. Por falar em sequelas, trouxe o terceiro volume da saga Millennium. Discutível se é o último ou não, visto que houve um quarto que foi feito, mas não pelo mesmo autor. Esta é a Rainha no Palácio das Correntes de Ar. Portanto, se tiver coragem, lá está, volta a ser um outro calhamaço, termina então a trilogia, visto que já li os dois primeiros. Depois trouxe, segundo o que diz aqui, um dos melhores thrillers de sempre. Digam vocês que já leram. A Rapariga Sem Nome, da Leslie Wolfe. Este é um bocadinho mais razoável, se calhar é o que eu vou pegar a seguir. Não sei, ou então continua a história que eu já conheço. Bem, não sei, isto é tudo. Vamos ver, como vos disse, um leque de opções. Mas digam-me vocês que já leram este livro se vale a pena eu priorizá-lo ou não. Depois trouxe um livro de uma autora de quem eu só li um livro e não gostei particularmente. Portanto, é assim a minha segunda e derradeira hipótese. E ela escreve, pelo que eu percebo, mais romances, mas este tem assim um gostozinho de thriller, de mistério. Onde é que está? Um romance pleno de mistério, paixão, intriga e glamour. Vamos lá ver, que é da Elizabeth Adler e chama-se Desaparecida. Portanto, tudo começou numa festa, terminou com um crime e uma promessa de vingança. Então, a ideia é que assim lá está um mistério, mas uma coisa assim um pouquinho mais leve. Eu tinha lido qual? Eu tinha lido aqui o Verão na Riviera e não tinha ficado particularmente fã. Vamos dar outra hipótese à autora e ver como é que corre desta vez. Pois, eu não conseguia ir buscar livros sem trazer livros de culinária, obviamente. Então trouxe aqui a Cozinha Vegana para Bebés, Crianças e Famílias Saudáveis, da Maria de Oliveira Dias. Eu trouxe este livro, apesar de ele ser mais direcionado para bebés, não é? Precisamente para me inspirar um bocadinho mais em papas. Agora que vai começar o tempo frio, é um pequeno almoço que eu gosto de dar à Emma, só que ela nunca gostou muito das papas de compra. Então acabamos sempre por andar ali, se calhar 3 papas que eu faço sempre, a papa de maisena, papas de aveia e uma que uma médica me ensinou uma vez quando ela andava assim mal da barriguinha bebê, de milho e pronto. Só que acabam por ser sempre um pouco as mesmas, com algumas variações, mas acabam por ser as mesmas. E eu vou tentar então inspirar-me aqui e dar-lhe papas novas. E falando na Emma, vamos passar para os livros infantis, que é boa parte da pilha. Temos aqui, eu não conheço nada disto, hein? A Fada Carolina, Segredos e Surpresas, Histórias para a Tua Idade, neste caso 4 anos. Esta já lemos, eu não achei particularmente graça, mas ela gostou do livro. É um livro que já fomos lendo e relendo desde que chegou a casa. Tem pequenas histórias. Depois trouxemos o divertido livro das Boas Maneiras. Nós já tínhamos lido, vão ver depois nas leituras, no próximo vídeo de leituras, um livro desta coleção, que era das grandes... Nós lemos em francês, por isso não sei como é que ele está a traduzir em português. É o livro dos grandes disparates, das verdadeiras grandes asneiras. E eu tenho algumas coisas a dizer sobre esse livro, depois falamos. Mas pronto, este é o das Boas Maneiras. Este é um livro sobre emoções que eu vi no book haul de alguém da Feira do Livro. De quem? De quem? Da Menina das Palavras Armadas, acho eu, já não sei. E por acaso chamou-me a atenção, que era Quando a Tristeza se Chama. É um livro para falar da tristeza, que é um sentimento e que pode chegar e que temos que aceitá-la, tratar dela até ela ir embora. Eu gostei. É um livro para falar. O início do ano tem trazido alguns momentos de tristeza por algumas razões pessoais que não vou estar aqui a divagar, mas é um sentimento com que temos que aprender a lidar. Se calhar mais do que a tristeza, o ciúme, mas pronto, vamos ver, talvez encontre algum livro. Não sei se tem mais livros desta coleção, se é uma coleção, se é livro único, mas estamos a trabalhar um bocadinho, ou estou a tentar fazer o esforço para falar um pouquinho das emoções cá em casa, porque andam muitas emoções aqui a fervilhar e precisamos de lidar com elas. Este livro eu já conhecia, até já o comprei para oferecer aqui há uns 2 ou 3 anos, Os Beijinhos do Lobo Mau. Tem aqui um mini fantoche, portanto acaba por tornar assim o contar da história mais chamativo, mais interativo. Este também já lemos, ela também gostou bastante. Este livro eu tenho ouvido muito falar dele, mas eu acho que não era deste, é do livro antes desta coleção, desta aventura dos lápis de cera, mas este acho que não é aquele de que eu tanto ouvi falar bem, mas também já li e também lhe achei graça. Acho que é para crianças um pouquinho mais velhas do que a Emma, mas ela divertiu-se na mesma a ler o livro.
que é, este é o dia em que os lápis voltaram a casa. Fala sobre uma data de lápis de cera que ficaram perdidos e que foram mandando postais para o dono. É um livro bastante divertido, mas acho que para 4 anos ainda é capaz de ser cedo, por mais um aninho ou 2. Trouxemos a Coelhinha do Monte das Campainhas. Isto foi uma sugestão da bibliotecária, da senhora que lá estava a ajudar-nos a escolher os livros, sempre que ainda estamos em época de Covid e nesta biblioteca supostamente não nos deixavam ir à parte infantil, andar a escolher os livros, mas ela foi lá connosco, excepcionalmente deixou-nos lá ir, porque escolher o livro sem os ver é um bocado difícil, sobretudo para idades tão pequeninas em que não... enfim. Então ela fez-nos o favor de nos deixar lá espreitar, mas pronto, para aquilo também ser rápido e não andarmos lá a mexer nos livros, ajudou-nos a escolher este. E este foi a Emma que viu e gostou, escolheu, que é o Que Divertido. Este ainda não lemos. Livro surpresa, por isso... Exato. É pop-up. Ainda não o lemos. Aqui um bocado de perro. Vamos tentar salvá-lo. Estes foram os livros que eu trouxe da biblioteca de uma forma tradicional, digamos. Depois, aqui há tempos, quando o tempo estava bom, ainda íamos à praia, eu trouxe 2 livros da biblioteca de praia. Isto é não sei se há em mais sítios, mas as bibliotecas de Oeiras fazem a biblioteca de praia em várias praias do concelho de Oeiras. Eles põem lá a biblioteca de praia e nós podemos lá ir buscar livros, devolver no próprio dia ou devolver no outro dia e ler os livros na praia, onde nós quisermos. Mas pronto, estão disponíveis os livros na própria praia. Então eu fui lá buscar 2, um para a Emma e um para mim. Lemos quase nada, porque ler na praia, esquece, eu ainda vou tentando, mas com crianças pequenas não dá. Mas acabei por levá-los para casa, para ler noutra altura, acabámos por não os ler, acabámos por não voltar a ter a oportunidade de ler à praia e devolver os livros, portanto o que eu fiz, como sabia que aquilo pertencia ao grupo das bibliotecas de Oeiras, grande história, a quem é que isto interessa? Se calhar a ninguém. Fui devolvê-los na própria biblioteca. Quando fui devolver os outros livros que tinha da biblioteca mesmo, disse, olha, estão aqui estes 2 livros, eram da biblioteca de praia, eu não consegui devolver em tempo útil, porque aquilo tem um prazo para funcionar, né? Na época balnear. A biblioteca de praia fechou agora até o próximo verão. Portanto, entrego-vos a vocês, né, à sede da biblioteca, porque não consegui entregar na barraquinha da biblioteca de praia. E a senhora disse, como este faz parte do grupo de livros, que não tem cota, que eu podia ficar com eles, simplesmente. Não era preciso devolvê-los. Então pronto, assim, fica com eles. Provavelmente não vou ficar com eles para sempre, vou tentar lê-los entretanto e se calhar depois para o ano vou à biblioteca de praia ou ponho-os a circular ou faço alguma coisa deles. Não são livros que eu vou querer para sempre, se calhar este Emma vai querer ficar com ele durante mais tempo, mas pronto. Basicamente digamos que é um empréstimo a longo prazo, no meu caso. E depois tenho mais 2 livros, também um para mim e um infantil, que trouxe de umas casinhas que há de livros, como é que se chama? Palavras soltas, será? Uma coisa que começa a ver cada vez mais, ainda bem, que são umas casinhas, umas caixinhas de troca de livros, em que as pessoas têm a liberdade para tirar livros que lá estão dentro e colocar lá livros que já não querem ler, e assim de forma, normalmente nos jardins, nos parques, de forma assim livre, as pessoas podem trocar livros. E então eu encontrei este da Barbie, Tu Podes Ser Bailarina, para a Emma, e trouxe este para mim, My Best Friend's Girl, da Dorothy Compson, de quem eu ainda não li nada. Portanto, tenho aqui mais uma opção. Isto também são livros que provavelmente depois vão voltar lá para a casinha ou para o outro lado, que, como vos digo, eu com ficção é assim, eu leio e depois faço-o circular, porque não são livros que eu faço questão de ficar com eles na estante. E pronto, e é isto. Foi um mega book haul, como vos digo, se calhar para as próximas leituras de setembro e outubro, e vamos ver o que é que eu consigo ler desta pilha. Espero que me tragam boas leituras e qualquer dia volto à biblioteca para devolver este e trazer outros mais. Desejo-vos boas leituras a vocês também e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!